Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 9 de dezembro, estamos na primeira semana do Advento, mas já para iniciar, a partir de amanhã, domingo, a segunda semana do Advento. Segundo domingo, portanto, início da segunda semana do Advento. E amanhã, dia 10 de dezembro, eu tenho a alegria de celebrar 40 anos de presbiterato, ou seja, 40 anos da minha ordenação como padre. É muito difícil falar da própria vocação, mas ao mesmo tempo é uma alegria poder compartilhar um pouco do chamado que Deus faz a todas as pessoas e fez a mim também, um chamado muito especial. Eu sou de uma família de 12 irmãos. Os meus pais sempre muito religiosos, católicos, casados na igreja, batizaram todos os 12 filhos na igreja. Meus pais foram migrantes. São mineiros, mas casaram-se e foram para São Paulo, morar próximo dos avós maternos. Em São Paulo tiveram 2 filhos. Depois voltaram para o estado de Minas Gerais, próximo dos avós paternos. Ali nasceram 4 filhos, então 2 paulistas, 4 mineiros. E depois desses anos, foram para o estado do Rio de Janeiro, para a cidade de Valença. Lá nascemos 6 filhos, então 2 paulistas, 4 mineiros e 6 fluminenses. Os 12 filhos dessa família do casal Francisco e Benedita. Os meus pais sempre foram muito trabalhadores. Nós nascemos todos, os 12, em casa. Moramos sempre na roça e nascemos os 12 filhos todos em casa com parteira. O meu pai faleceu muito jovem, com 45 anos apenas. Quando ele faleceu, a minha mãe ficou com 12 filhos, sendo que o mais novo tinha 1 ano e a mais velha 17. Era praticamente uma escadinha de filhos, mas sempre muito religiosos, sempre participando da igreja, das comunidades. Quando o meu pai faleceu, os 3 irmãos mais velhos foram para São Paulo. Estávamos no Rio, foram para São Paulo morar com alguns tios para trabalhar, para poderem ajudar no sustento dos irmãos menores. E depois de algum tempo, depois de 3 anos, eles disseram à minha mãe, que estava conosco no Rio de Janeiro: ou a senhora vem para São Paulo ou todos voltamos. Porque por mais que estavam bem morando com tios, mas não é a mesma coisa, queriam estar junto da mãe e dos irmãos. Então minha mãe foi para São Paulo, para Osasco, mais precisamente, com os mais novos, que éramos todos pequenos. Eu tinha 9 anos quando fui para Osasco, em São Paulo. E lá em São Paulo, em Osasco, desde o segundo dia que estávamos lá, chegamos no sábado, no domingo já estávamos na comunidade, na missa, nos apresentamos e já naquele tempo havia muitos grupos infantis e logo nós nos entrosamos nos marianinhos, depois em vários grupos dos quais nós participamos, na catequese, na perseverança, enfim. E foi ali, em Osasco, que eu entrei para o seminário, embora minha vocação tivesse sido despertada quando eu era muito pequenino, lá no estado do Rio de Janeiro. O padre que visitava a nossa comunidade, Padre Marcos, ele era um padre muito simpático, muito brincalhão, conversador, e ele, quando vinha à nossa comunidade, almoçava na minha família, na minha casa. Então, desde ali eu comecei a dizer, eu quero ser padre, como o Padre Marcos. Ele para mim foi um sinal de Deus. E meu pai, como eu era um pouquinho gorducho e o Padre Marcos também era bem avantajado e eu era gorducho, meu pai me chamava de Padre Marcos, não é? Quando ele queria me chamar, gritava, Padre Marcos! Eu já sabia que era comigo que ele queria falar. Então, cresci nesse ambiente religioso, participando de comunidades. Lá em Osasco, eu tive alguns irmãos que entraram para o seminário e depois saíram. E eu entrei apenas aos 19 anos. Meus irmãos, no Rio de Janeiro, entraram quando ainda eram meninos, crianças, e eu entrei com 19 anos e fiquei.
entrei para o seminário dos missionários passionistas, então eu sou passionista. Entrei ali em Osasco, no seminário propedêutico, seminário menor chamado. Depois fiz o noviciado em São Carlos, no interior de São Paulo. Fiz a filosofia na Universidade Católica do Paraná, em Curitiba, e depois a teologia no Instituto São Paulo ITESP. Esse tempo todo de formação inicial que nós chamamos, propedêutico, a filosofia e a teologia, e para nós religiosos também o noviciado, foi um tempo muito fecundo de preparação. Depois fui ordenado em 10 de dezembro de 1983, portanto, há 40 anos. Amanhã, dia 10, faz 40 anos da minha ordenação presbiteral. Eu dou graças a Deus por esse tempo todo. Trabalhei em vários estados aqui no Brasil, estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, e dou graças a Deus porque em cada lugar que passei aprendi muito com as pessoas, com a liderança, com as comunidades. Depois, no início do milênio, no ano 2001, mais precisamente no dia 4 de janeiro, logo no início do ano, eu fui enviado para Moçambique, para a África. E lá eu fiquei quase 20 anos trabalhando, servindo o povo lá em Moçambique. Como bispo lá, eu fiquei durante 7 anos e meio. Depois vim transferido aqui para Cachoeiro de Itapemirim, como o 5º bispo aqui desta diocese. Então amanhã, no dia 10, eu quero render graças a Deus pela minha família, pela educação cristã que me deram, pelas comunidades pelas quais eu passei, que eu frequentei, pelas pessoas todas que me ajudaram nesse processo de formação, meus formadores, meus superiores, os bispos com quem eu trabalhei. Cada pessoa foi muito importante na minha caminhada. E amanhã, então, dia 10, na missa das 19 horas, na Catedral São Pedro, eu quero dar graças a Deus pela minha vocação, pela minha vida religiosa, que já tem quase 50 anos, e pelos 40 anos, que amanhã eu completo, de padre. Que Deus possa continuar agindo em mim, atuando em mim, como um instrumento de Deus para servi-lo. A missão é sempre de Deus, nós somos seus instrumentos. Então fica aqui o meu convite para amanhã rezar por mim uma Ave Maria, e aqueles que estão próximos de Cachoeiro, se puderem participar amanhã às 19 horas, dando graças a Deus comigo pela minha vocação, pela minha missão como presbítero, como padre da igreja. Que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe a nossa vocação, que todos nós possamos vivê-la intensamente. Deus quer a felicidade de todos. Quando nós respondemos o sim a Deus, naquilo que Ele nos pede, então com certeza a gente é feliz. Eu sou muito feliz na minha vocação e dou graças a Deus por esse chamado. Espero continuar tentando a responder com sinceridade a Deus esse chamado que Ele me fez. Que Deus abençoe a cada um, a cada uma, e assim como pede o Papa Francisco, eu também peço, rezem por mim, para que eu seja fiel na minha vocação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja na nossa vocação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.